Salve galera, sejam bem-vindos ao canal Professor Pedro. Hoje é para você, meu amigo endividado, minha amiga endividada, que basicamente não sabe o que vai fazer, mas olha para o contra-cheque, olha para o vencimento, olha para as dívidas e percebe que você está numa situação que a gente fala em economia que é a situação Ponzi. Que é isso? É uma situação em que sua dívida hoje, aliado à sua receita, o crescimento da sua receita, ela se torna impagável, porque os juros crescem muito mais do que o crescimento da sua receita. Então, o fator que te levou a se tornar endividado continua lá presente, ele não é sanado nem que sua renda crescesse, apenas se sua renda crescesse acima dos juros. E o que acontece hoje no Brasil é que os juros estão praticamente numa situação em que, para que a gente consiga pagar, para que o endividado consiga pagar, ele deveria crescer a taxas chinesas, por que não dizer parecidas com as pirâmides do Egito, na época de Tutankhamon. Então vamos aos dados, vamos aos fatos para a gente ver o que está acontecendo e o porquê. Se você está endividado hoje, deveria prestar muita atenção no programa Desenrola, que de fato vem para tratar desse tema. Eu acho que você precisa conversar mais com o seu gerente e conversar com pessoas que possam te auxiliar a aderir a esse programa. Então, quando a gente verifica a inadimplência, a gente percebe que a inadimplência no Brasil é um problema, mas não é um problema tão grave assim. Por que eu estou dizendo isso? Eu estou falando que a inadimplência é tão ruim que basicamente é impossível ser paga? Não. O que eu estou dizendo é que hoje a inadimplência não é um dos maiores problemas, porque ela não cresceu nos últimos 2 anos de forma explosiva, né? Mas ela pode estar crescendo agora. Então, ou seja, a taxa de variação da variação à segunda derivada pode ser extremamente perigosa. A gente percebe que as inadimplências médias estão crescendo, principalmente nas modalidades de crédito livre, só que o custo dessa inadimplência é absurdo. Estamos falando de taxas hoje de quem recebe até um salário mínimo, pagando taxas às vezes em média muito acima, né? Ou seja, uma taxa aí basicamente muito elevada, o que obviamente acaba gerando uma inadimplência. E quando a gente foca nos grupos sem renda, com renda até 5 salários mínimos, a gente percebe que esse total vai atingir um patamar aí próximo de 34, 35 milhões. E isso pode gerar um impacto muito significativo na tua vida. Ou seja, a gente está percebendo que a inadimplência não é tão alta, mas quando a gente foca em grupos de renda até bastante elevada, essa inadimplência ela pode ultrapassar os 10 pontos percentuais, dependendo da modalidade de crédito, dado que o cheque especial, para quem está entrando, é uma taxa tão alta que ela precisa ser paga, independentemente se a inadimplência média for acima de 83%. Não à toa essa taxa ultrapassa facilmente os 100% de média. E quando a gente pega para os mais pobres, né, como é que está a questão desse endividamento? A gente chega a um nível mais ou menos de endividamento parecido com esse aqui, ó. Aqui, ó. A taxa batendo próximos de 120%, que é um valor extremamente alto para um endividamento, e quando a gente compara com a taxa de desenrola, que vai dar em média 27% ou 1,99% ao mês, é uma taxa muito menor, e aqui a gente vai fazer algumas simulações para mostrar como é que fica esse endividamento à luz aí dessa questão dos mais pobres e de quem pode aderir ao desenrola. Dito isso, meus amigos, o que a gente percebe é uma coisa simples. O desenrola 2.0 está tão positivo que os mais pobres foram beneficiados nessa questão, mas os bancos perderam. E, portanto, os bancos que foram avalistas desse programa não estão fazendo lá grande propaganda e, portanto, as matérias impulsionadas pela imprensa, quem precisa ser ingênuo o suficiente para achar que o impulsionamento de matérias na imprensa, como nas redes sociais, é feito de maneira orgânica. Na realidade, a gente percebe que tem muitas matérias compradas e
publis, né, em formato ou travestidas de matérias, entre aspas, super relevantes, né? E o Desenrola caiu em esquecimento exatamente porque ele é muito bom para você que está numa situação de inadimplência e precisa corrigir os rumos. Para a gente ter uma ideia, a nossa taxa mais ou menos de desconto do endividamento total vai atingir, para quem está no programa, em comparação para quem tem fora, 92% de redução de custos total com a sua dívida. Forte abraço. Se você chegou até aqui, se inscreva, deixe seu like e até a próxima.